colocado. Realmente aqui animais que começam bem, vão decrescendo. Já outros que no final do campeonato crescem bastante, que foi o caso aí da segunda égua. Não começou tão bem como terminou e veio crescendo no final do campeonato. A primeira égua foi a égua de melhor gesto, sem dúvida, de melhor movimento, a égua mais nova, está perdendo um pouquinho na atitude, tá, mas é égua de melhor gesto. A terceira égua, se não fosse os aprumos vindos por trás, poderia estar brigando sem dúvida aí na cabeceira. Eu tive que segurar um pouquinho mais a terceira égua. A quarta aí divide o grupo, perdeu um pouquinho na coordenação, de bom diagrama, mas perdeu um pouquinho na coordenação aqui no final. E a sexta, quinta e sexta égua já perderam um pouquinho mais também na coordenação. Principalmente a sexta égua no comecinho do campeonato, ela estava brigando mais à frente aí nas minhas colocações, mas no final do campeonato perdeu um pouquinho de estabilidade, subiu um pouquinho mais a mão, perdeu um pouco mais nessa coordenação de movimento. A caçanha que está à frente está mais coordenada, está com a mão mais discreta, está mais estável ao nível de espada, está com mais perna em relação à égua de trás. Então, mesma qualidade de diagrama as duas, mas sem dúvida pela coordenação de movimento, a vantagem aí da quinta colocada. Pode parar de trás. Quarta, em relação à quinta, aqui tem uma crescente um pouquinho maior na postura da frente, um pouquinho melhor da égua pampa e da perna um pouquinho mais potente. A égua de trás faltou um pouquinho mais de posterior e perdeu um pouquinho mais no finalzinho em relação à égua que vai à frente na área de dissociação. Ela lateralizou um pouquinho mais o movimento, perdeu na qualidade do diagrama, então sem dúvida aí a pampa terminou mais marchada em relação a ela e também com mais perna, com melhor postura em relação aí à quinta colocada da opção. Terceira, em relação à quarta, aqui a gente já vai na crescente do movimento visto de perfil. A égua de trás, no finalzinho do campeonato, tendeu a passar um pouquinho mais na mão, descoordenar um pouquinho mais o movimento. A égua Lazan mais coordenada, mão mais discreta, mais marchada, a perna trabalhando um pouquinho mais engajada, perde em relação à égua de trás. Como eu falei, eu tive que segurar a égua da terceira colocação, senão ela estava brigando na cabeceira pela correção dos aprumos, mas sem dúvida aí pela coordenação de movimento, a perna vista de perfil ainda mais forte, a montada ainda melhor em relação à égua de trás da opção. Pode parar a quarta. Segunda, em relação à terceira, aí as três éguas que disputaram aí até o finalzinho do campeonato, mas sem dúvida a de melhor movimento, a mais corrigida, foi a égua da cabeceira. E aí as duas, segunda e a terceira égua, como eu falei, aí disputaram essa casa até o finalzinho. Mas aí eu tive que segurar, pesar um pouquinho mais quando a gente analisa por trás a terceira égua. A gente tem que pegar bastante nessa questão de aprumos aí. Então, o que é passado pra gente realmente, né, a associação passa relação de aprumos, animais corrigidos, eu tive que segurar a égua Lazan. Se não fosse isso, sem dúvida ela estava brigando lá na cabeceira. E quando a gente analisa a postura também da segunda égua, é um pouquinho melhor. Você como a égua de trás está andando um pouquinho mais pichada, a postura um pouquinho melhor, frente mais bem sustentada aí da segunda colocada. Então vantagem na postura e também na correção dos aprumos vistos por trás. Aí a opção da segunda égua. Pode parar de trás. Primeira, em relação à segunda, aí as duas éguas de melhor média do campeonato, sem dúvida foram as duas éguas da cabeceira. A primeira perdendo um pouquinho da postura para a égua de trás, mas é a égua mais nova, isso vai chegar, isso o traquejo, o trabalho em casa, sem dúvida aí vai chegar a primeira égua, mas sem dúvida quando a gente analisa visto de perfil, a amplitude, a extensão da perna, flexão e extensão do membro posterior, cobre mais passado em relação à de trás. Observe como a segunda colocada pisa um pouquinho mais atrás da mão por faltar um pouquinho mais de perna. E também quando a gente analisa o anterior, a primeira égua tem um pouquinho mais de liberdade de movimento. Então perde na postura, mas ganha no gesto, ganha no recurso, ganha na perna, ganha um pouquinho mais na liberdade de movimento. A opção aí da primeira colocada. Pode parar as duas, parabéns.